Quando eu decidi bola, eu falei, poxa vida, mesmo que eu tenha que comprar as bolas de jogo, tem que ser uma bola que tenha nome, porque o camarada vai se sentir bem. Primeiro que ele espera o fim de semana, ele faz barba, ele bota perfume antes de ir para o jogo, ele arruma a chuteirinha. E todo mundo tem um pouquinho de Pelé. Todo mundo se sente, é lógico. O cara, né? O cara, é lógico. E ele vai lá, ele quer estar bonitinho, arrumadinho. Então você tem que dar para ele algo, você tem que dar para ele uma condição de dar um retorno. Dizer assim, bola. Poxa, a gente teve Topper, hoje não sei como é que está no mercado, a gente teve Adidas, a gente fixou com Nike. Uniformes, a gente passou a ceder os uniformes e uma grande quantidade de ações. Eu não tinha respaldo financeiro da empresa. Eu fazia porque eu achava que tinha que fazer. Entendi. A hora que eu pego e acerto o filme do Pelé na abertura de um congresso, a hora que eu trago, por exemplo, um Vanderlei Luxemburgo, um Ademir da Guia, levo um Parreira para falar para os técnicos da Várzea, ele dizendo que também foi varziano. Ele começou assim. Outro que começou desse jeito foi o Mano Menezes, que ele ficou com a gente no Pacaembu naquela final. O Mano Menezes chegou a um ponto de dizer o seguinte, a mulher dele ia com ele e fazia nos campos de várzea do interior do Rio Grande do Sul, ela ficava com um caderninho marcando tática, marcando se o lateral avançava ou não avançava. Isso é meu amigo até hoje, o Mano. Ele fez isso durante vários anos na várzea, até ter uma chance na base lá em São Leopoldo, não sei qual a cidade do interior, e aí depois chegar até uma seleção brasileira. Então, e essa história, a gente participou de um programa, hoje é podcast, né? Um programa na Alemanha também, de futebol, e o Mano Menezes, ele começou a contar e o intérprete tinha dificuldade em explicar o que era a várzea. Ele foi lá como técnico da seleção brasileira, e foi o jogo Bayern de Munique e Chelsea, que saiu em 2012 o adversário do Corinthians no Japão. E eu fui com o Mano. Uhum. Aí você fala assim, ele explicando o cara, que raio que a mulher ia anotar no caderninho, essa coisa toda. Então, essas coisas a gente repassava. Sempre que tinha uma oportunidade, repassava. Chegou uma final no Pacaembu, Mano, vai lá e fala com os dois times. Pega um árbitro famoso, vai lá e fala com os dois times. Esse tipo de coisa agrega muito. Sim. Tem custo, que às vezes quem patrocina não tem essa sensibilidade. Mas como eu sou um cara que veio da várzea, que veio de um bairro pobre, que sou filho de marceneiro com dona de casa. Para mim é tudo igual, não tem esse negócio. Agora, se você pegar um cara elitizado, cheio de dame-toques, né? Eu estava lá, eu estou contando para vocês antes do jogo aí, às vezes você jogava no segundo quadro com uma chuteira e emprestava uma para jogar no primeiro também. Se tinha muito prego, botava jornal e saía com o pezão tudo furado. Então, isso é histórico para a Várzea. Eu vi isso, mas milhões viveram isso. Caramba. Viveram esse tipo de coisa, né? De jogar com dificuldade, em campo ruim, poça d'água, bola, aquelas de capotão que, a hora que molhava, era uma trombada com a bola. Para chutar era difícil, que tinha que ter força, e quando você tomava uma bolada também doía pra caramba. E hoje o que você vê? Eles vão para uma Copa Pioneer, por exemplo, eles vão para a Copa do Mundo deles. Falava Copa do Mundo, eles vão para uma Copa do Mundo. O cara levanta cedo, o cara vai se ajeitar, se não fez a barba vai fazer, vai ver o uniformezinho dele a hora que chega lá, tudo arrumadinho, limpinho e tal. Esse tipo de coisa é social. Isso, o que estariam fazendo todos esses caras? Primeiro que o esporte nosso... O nato é o futebol. Sim. A gente tem aí um monte de coisa, mas o esporte mesmo nosso é futebol. Se ele não tem isso para fazer, ele ia se limitar a ser o quê? Torcedor. Sim. E aí ele não é torcedor, ele é o participante, ele é parte, ele é o ídolo daquela região, ele forma ali os amigos, aí ele conhece pessoas que um vira padrinho do filho, outro fica padrinho do casamento. Eu fui outro dia, por exemplo, num casamento de um dos filhos do Edson, do Botafogo de Guaianazes. Botafogo de Guaianazes. Eu fui no casamento, fui lá, tal, bacana. Quando eu vi aquele pessoal, eu disse, poxa vida, esse é o meio onde eu vivi, onde eu nasci. Mas depois você progride, você tem uma série de condições sociais que mudam. Mas ali, eu nunca me senti tão bem num casamento do que no meio daqueles camaradas todos, fazendo a fila para pegar a coxinha, dando risada, tomando chopp. E eu falei, poxa vida, e você transporta isso para um campo. É a mesma coisa.
Legal. O camarada chega lá, ele chega num teatro. Ele só não vai usar lá fraque e cartola, porque o nosso traje é o chinelão, aquela coisa. Mas ele chega no local como ele ou é ídolo dele mesmo, mas tem um monte de gente que gosta dele, que respeita ele, porque ele sabe jogar, ele sabe chutar, ele sabe driblar, ele sabe marcar e representa um bairro, uma vila e tal. Esse tipo de coisa não tem preço, Cara, gente, não que, tem. que legal você ter compartilhado isso com a gente aqui, tudo que o senhor colocou agora, porque o Sérgio já faz um trabalho meio que nesse sentido, um congresso diferenciado, Muito bem feito. uma Copa bem organizada.